Olá, gente, bom dia. Deus abençoe sua vida, seu coração, seu espírito. Eu quero desde já, pode sentar, fica à vontade. Desde já agradecer esse convite. Nos imbui de uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo não nos convida a fazer nada novo, a não ser aquilo que a gente já vem fazendo há alguns anos. E você certamente também, desde quando assumiu uma posição em Cristo Jesus, vem trabalhando para desenvolver a sua vida nele, seu chamado, e o chamado primário de um homem que casa e tem o seu primeiro filho. O seu chamado primário é essa conexão para, através da paternidade, desenvolver a sua casa. E nós sabemos que o maior desafio de ser pai não é necessariamente ter, num primeiro momento, uma apostila de como ser pai na mão. Nós sabemos que o maior desafio de ser pai é você olhar para o Jardim do Éden e ver que, de alguma maneira, não se consegue provar isso, mas o que se entende quando lê a Bíblia é que Deus, Adão, ele não conseguiu, ou não pôde, ou não teve a oportunidade de ser pai enquanto estava no Jardim do Éden. Pelo menos é o que a gente entende quando lê a Bíblia, que Deus de alguma maneira não permitiu que Adão fosse pai dentro do Jardim do Éden. Adão fosse ser pai depois da queda, ele foi ser pai depois do Jardim do Éden. E por quê? Porque no Jardim do Éden ele ainda estava aprendendo a ser filho. E acabou saindo do Jardim do Éden sem terminar de aprender a ser filho. E ele tentou ser pai sem saber, sem terminar de aprender a ser filho. E quando você quer ser pai sem saber ser filho, grandes problemas dá, e você sabe o que aconteceu com Caim e Abel, porque a maior apostila de ser pai é aprender a ser filho de Deus, porque o filho faz o que vê o pai fazer. Então todos nós somos tendo desenvolvidos nisso, e a partir daí então os cursos, as apostilas, os treinamentos, eles encontram o seu lugar. Eu também estou no mesmo drama quando eu olhei para esse número aqui, e ainda para ajudar, me disseram que o menino moço fica ali com uma plaquinha dizendo falta 5, falta 3, falta 2, pá! Então eu vou ser rápido, me apresento depois. Juscelio de Souza, olha na internet lá, depois você me conhece, sabe da minha família, quem eu sou. Deixa eu correr aqui, deixa eu correr bem rápido aqui, tá bom? Uma honra para a gente, né, ouvir uma história tão linda como essa. Uma coisa é você pregar sobre paternidade, outra coisa é você revelar a paternidade. Jesus, ele não veio pregar, ele veio revelar um reino. Ele começou como um pregador, mas acabou como um modelo. Ele não acabou como um pregador. Eu e você podemos até começar como um pregador, mas a gente vai precisar acabar como um modelo. Então, uma coisa é você pregar e outra coisa é você revelar. E o que a gente estava vendo aqui nessa plataforma é a revelação de uma paternidade de fato e de verdade sendo vivida. Sabe, a Bíblia fala que nós somos cartas vivas. A carta não prega, a carta é lida. Então há uma diferença entre você pregar uma mensagem e a diferença entre você carregar uma mensagem, você ser a mensagem. João Batista, ele era a própria mensagem. E a UDF, ela tem essa marca de ser a mensagem ambulante, ser a mensagem revelada para entregue à nossa nação. Eu quero parabenizar muito esse trabalho. Já usufruí muito, né, boa parte daquilo que a gente carrega no nosso espírito é uma transferência daquilo que a UDF se disponibilizou a entregar para a nossa nação. Eu tenho uma gratidão muito grande pela UDF. Então realmente parabéns por esse grande trabalho. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, se você puder, no capítulo 10, 1 Samuel, capítulo 10, 1 Samuel 10,
versículo 1. Eu tenho 40 minutos, então você ore, não ore por mim não, ore pelo relógio, para o Senhor segurando o reloginho aqui, gente, tá bom? Capítulo 10 de 1 Samuel diz assim: tomou Samuel um vaso de azeite, ele derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: porventura não te ungiu o Senhor príncipe sobre a sua herança sobre o povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que fostes procurar, e eis que teu pai já não pensa no caso delas e se aflige por causa de vós, dizendo: que farei eu pelo meu filho? Quando dali passares adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, outros 3 bolos de pão e outros um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães que receberás da sua mão. Então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. Versículo 5, eu vou ler de novo para que você imprima isso dentro do seu espírito. Então seguirás a Gibeá Elohim, aonde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que, descendo do alto, precedido de saltério e tambores, flautas, harpas, eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Versículo 8, tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos, para apresentar as ofertas pacíficas. 7 dias, 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Sucedeu, pois, que virando-se ele para desperdício de Samuel, Deus lhe mudou o coração, e todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Quando eles chegaram a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Vamos um pouquinho mais para frente, no versículo 17. Versículo 17 vai dizer assim: convocou Samuel o povo ao Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor Deus de Israel: fiz subir a Israel do Egito, os livrei das mãos dos egípcios, das mãos de todos os reinos que vos oprimiam, mas vós rejeitastes hoje o vosso Deus que vos livrou de todos os males e trabalhos. Eles disseste: não, mas constituí um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos, pelos vossos grupos de milhares. Tendo Samuel feito chegar as tribos, foi indicado por sorte a tribo de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicado por sorte a família de Matre, e dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando procuraram, não podia ser encontrado. Então tornaram a perguntar ao Senhor: e se aquele homem vier ali? Respondeu o Senhor: está aí escondido entre a bagagem. Correram e o tomaram dali. Estando ele no meio do povo, era mais alto e sobressaía de todo o povo do ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vedes quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: viva o rei! Louvado seja Deus. Bom, eu quero mais uma vez dar o meu bom dia e ter o meu coração rendido a cada homem que está aqui nessa manhã. Eu estou fazendo um pouco de piadinha, mas eu estou falando sério com relação ao horário mesmo. Quero poder ser bem breve, mas quero declarar o meu coração junto a cada homem que está aqui. O nosso tempo de pregador, ele já foi, ele já passou. O que nos faz estar diante de homens e muitas vezes de famílias,
o compromisso que temos de dar as mãos, lidar com as demandas da nossa vida. Já não é mais uma pregação, mas é a gente dar as mãos, entender as dores que vivemos, para podermos vencer os obstáculos que o mundo nos impõe hoje. Como eu sempre digo, eu não creio num evangelho que nos faz poderoso no culto no domingo à noite, mas na segunda-feira não levanta com a gente, não acorda com a gente, e para nos ensinar a ser pai, a ser marido, a entrar no nosso trabalho, enfim. Eu creio num evangelho que cabe na nossa vida, um evangelho que a gente consiga fazer um download para dentro da nossa humanidade. E como o tema hoje é paternidade, esse é um assunto nos lábios do meu pastor diuturnamente. Ele carrega essa mensagem com ele, ele é um símbolo dessa mensagem. Eu, na verdade, diante de tudo que vejo e ouço dele, pouco ouso falar sobre o assunto. Deus me deu uma medida de autoridade e para caminhar numa esfera de ensinar sobre um pai biológico. E é diferente de uma paternidade num sentido mais amplo. Então eu aprendi a ser um pai de cuidado e estou aprendendo a ser um pai de destino. Há uma realidade para um pai de cuidado, há uma realidade para um pai de destino. Você pode ser um homem preso e ser um bom pai de cuidado, mas você não tem como ser um homem preso e ser um bom pai de destino. Porque ser um pai de destino consiste em algumas libertações que Deus faz na gente. E eu aprendi isso na minha própria casa, estou aprendendo quando criei minhas filhas com tanto cuidado, com tanto esmero. Quando elas cresceram, eu as olhei e vi que elas tinham tanto potencial, que elas tinham tanta coisa boa dentro delas. Eu disse, uau, eu fui um bom pai de cuidado, mas ao mesmo tempo eu vi que elas tinham algumas dificuldades, eu vi que elas tinham algumas limitações e alguns medos, e eu pensava, elas têm tanta coisa boa dentro delas, eu consegui colocar isso pela bondade do Senhor, mas se eu tivesse o que elas têm na idade delas, eu já tinha iniciado bem melhor a minha vida. Então pensei, vou me aproximar mais delas ainda e vou ajudá-las a romper esses limites delas, vou ajudar a romper essas prisões dela. E quando eu cheguei mais perto para tentar ajudá-las nesse sentido, eu fui então perceber que elas não estavam presas nas cadeias delas, elas estavam presas nas minhas cadeias. Porque um dos maiores desafios de um pai é não prender os seus filhos nas suas próprias cadeias. Então a partir dali eu sabia que eu tinha colocado um bom depósito dentro delas, mas a minha cura, a minha libertação, aí sim determinaria o avanço delas. Por quê? Porque você só pode tirar alguém da cadeia se você estiver do lado de fora. Então estou aprendendo a caminhar assim. Mas eu queria deixar um ponto nesse tempo que tenho dentro do coração dos homens aqui, sobre a pessoa de Saul, o primeiro rei de Israel. Como que Deus ordenou Saul, como que Deus ungiu Saul, como Deus trabalhou a vida desse homem. Eu sempre uso dizer que quando você tem uma relação emocional positiva com alguém, você, quando esse alguém erra, você atenua a sua pena, você diminui suaviza a sua crítica, você trabalha com muito mais generosidade, muito mais bondade, porque você tem uma relação emocional positiva com aquela pessoa. Quando você tem uma relação emocional negativa com alguém, e esse alguém erra, então a gente é duro na hora de opinar, é duro na hora de criticar. Eu estou dizendo isso porque nós temos uma relação emocional muito positiva com a figura de Davi, mas com Saul não. Saul é o Satanás, é o demônio, nós encapetamos ele e acabou. Davi não. Davi teve assim um leva escorregadio, ele escorregou, um equívoco na vida dele. Não, Davi fez coisa que talvez, eu não sei se Saul teria coragem de fazer. Quando você lê a história de Davi, você sabe o ponto que ele chegou. Mas ele é o homem segundo o coração de Deus, e ele é uma tipologia do governo paternal de Deus. Vou repetir, Davi tem esse lugar
porque Davi, ele é uma tipologia do governo paternal de Deus. Por isso que, quando olharam para Jesus, não chamaram Jesus filho de Moisés, Jesus filho de Abraão, não. Jesus se permitia ser chamado filho de Davi, porque Davi é um símbolo de um governo paterno de Deus. E Deus trabalhou com Davi nas prerrogativas da nova aliança. Uma coisa para mim, uma das coisas mais extraordinárias do Antigo Testamento, é ver Deus trabalhar com Davi na prerrogativa da nova aliança. Porque quando Deus olha para Davi, Deus diz: Davi é um homem segundo o meu coração, porque Davi entendeu coisas que ninguém na velha aliança entendeu. Davi foi o único que entendeu que Deus não queria holocausto, Deus não queria cabrito. O próprio Deus que pediu, Davi discerniu que ele não queria. Então Davi arma uma tenda e vai adorar a Deus, porque Davi entendeu que Deus queria o coração. E Deus trabalhou com Davi nas prerrogativas da nova aliança em tudo. É por isso que quando Davi adultera, o Senhor fala para Davi: o que você fez escondido, seus filhos farão à luz do dia. E na velha aliança, o que constituía um adultério é quando um homem, uma mulher casada, tinha uma relação sexual física com alguém fora do casamento. Isso é o adultério na velha aliança. Jesus falou: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo. E na nova aliança, Jesus ressignifica o adultério e diz que começa aqui, no nosso coração e na nossa mente. Se um homem trabalha somente em desejos impuros por alguém, ele já no coração adulterou com ela. Na nova aliança, Deus ressignifica o adultério. Pois bem, Davi deitou com Betseba numa cama, e Deus falou: seus filhos farão o mesmo. Mais tarde, a Bíblia fala que os filhos de Davi tinham relações sexuais com as concubinas no terraço da casa. É interessante, porque Davi deitou com Betseba na cama, mas aonde que Davi, no seu coração, desejou Betseba? No terraço. E os filhos vieram ter relações aonde? Aonde Davi cometeu o adultério, porque Deus trabalhou com Davi nas prerrogativas da nova aliança. Uma das coisas mais extraordinárias para mim. Pois bem, só que a Bíblia fala do primeiro rei, um homem chamado Saul, e que às vezes a gente olha como um homem encapetado, endemoniado, mas nós sabemos que não foi assim. Acabamos de ler. Saul sou eu e é você, que teve experiências com Deus, que foi transformado num novo homem, que teve o coração mudado. Ele viveu entre os profetas, ele profetizou, ele viveu experiências pentecostais fantásticas, assim como eu e você que estamos aqui. E quando Deus quis colocar ele no trono, quando Deus quis colocar ele dentro daquilo que Deus tinha para ele, Deus dá uma ordem para ele. E Deus diz: eu quero que você vá para perto da guarnição dos filisteus. Para perto da guarnição dos filisteus. E é muito interessante. Você sabe que mais na frente, o que vai acontecer é que Saul, ele, para ser autenticado publicamente, porque nós acabamos de ler aqui, que ele saiu atrás das mulas do pai e foi bater na porta de Samuel. Como Deus constrói as coisas. Como alguém que está indo simplesmente atrás de uma mula, das mulas do pai que se perderam, como que ele pode imaginar ou entender que ele na verdade está andando num curso de Deus? Agora Saul está suado, Saul está praticamente perdido, Saul nem sabe mais o que faz, muito longe de casa, não acha as mulas do pai, as jumentas do pai. Uau! Eu fico pensando quantos momentos da nossa vida que a gente talvez pense estar perdido, que a gente pensa estar longe de Deus, e talvez a gente esteja exatamente no centro da vontade de Deus, muito próximo daquilo que Deus tem para nos fazer. Eu gosto de falar, quando eu falo com a igreja, sobre a pessoa de Maria. O anjo fala: Maria, você vai engravidar do Filho de Deus. Do Filho de Deus. Ela aceita, o anjo vai embora, toca a campainha. Ela pensa: já deve ser a Casa Bahia batendo na minha porta, mandando os enxoval, porque se eu vou ser mãe do Filho de Deus, imagina o pré-natal que eu não vou ter.
Imagina que meu parto, certo? Muito provavelmente Deus vai trazer uma equipe do Japão, médica, para fazer o parto. Só que você sabe que não foi assim. Maria, embora tivesse debaixo de uma palavra tão gloriosa, de gerar no ventre o Salvador do mundo, ela foi viver o dia a dia comum, com muitas dificuldades. E a gente não pode imaginar que no meio das nossas maiores dificuldades, a gente pode estar gerando algo tão poderoso do céu dentro de nós. E Saul estava nesse caminho, e ele vai bater na casa de Saul, e ele sai de lá ungindo o rei de Israel. Já pensou, você está atrás de jumenta, e de repente você volta para casa, rei da tua nação? Foi nessa condição que ele voltou. Só que ele recebeu uma palavra: eu quero que você vá para perto das guarnições dos filisteus. E para entender aonde que Deus mandou ele, eu preciso entender um pouquinho sobre as sombras das realidades espirituais. Nas sombras das realidades espirituais, Israel, físico, lutava com exércitos físicos. Até hoje, o Israel, que você entra numa caravana e vai visitar, ele ainda luta com exércitos físicos. Porém, o Israel de Deus, a igreja, a luta dela já não é mais contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades. Então, a igreja, ela já vive as realidades espirituais daquilo que no Antigo Testamento foi sombra. Então eu não luto mais com a sombra, eu luto com as realidades, mas a sombra me aponta sobre as realidades. E na sombra das realidades espirituais, eu vou entender que cada exército que lutou contra Israel representa uma casta de demônios que hoje luta contra a igreja, contra a minha casa e contra a sua casa. E eles tinham características diferentes. Quando você pensa nos amalequitas se escondiam em covas no deserto. Está escrito na Bíblia. E quando Israel passava, os que iam ficando cansados, enfermos, afadigados, eles iam por trás e atacavam. Porque os amalequitas lidam na lei básica da predatoriedade. Separa do bando e ataca. Você vê isso muito no contexto de igreja. Pessoas que vão ficando fracas na fé, vão se ofendendo, vão se chateando, os amalequitas vão separando do bando e atacam. E assim é alguém dentro da sua casa, a mesma coisa. Quando você olha para o exército de Moabe, os moabitas e os amonitas trabalhavam na questão da imoralidade, na questão do culto ao prazer, como era o caso dos edonitas. Quando você olha os medianitas tinham uma outra estratégia de guerra. E qual que era? Os medianitas deixavam Israel plantar, trabalhar a terra, trabalhar a lavoura, só que na hora da colheita eles vinham e tomavam. É um dos demônios mais tenebrosos que existem. Por quê? Porque os medianitas não trabalham contra o teu trabalho, e não trabalham nem contra a tua conquista, eles trabalham contra a tua celebração. É terrível, porque é áreas da sua vida que você se dedica, você se esforça, mas na hora que você vai ter algum desfrute, alguma coisa acontece. Eu lembro no meu tempo, que eu fiquei uns 7, 8 anos, sempre tentando guardar algum dinheirinho para dar algum avanço na nossa vida, uma reforma na casa, uma mudança de carro, e era incrível. Quando a gente juntava uma coisinha, fundia o motor do carro. A gente até era bom, não fazia dívida, tinha o dinheiro, mas aquilo era para outra coisa. De repente minha esposa do nada sentiu uma dor, e lá a gente tinha que fazer uma cirurgia urgente. Meu rei. Então Deus vai chamar Gideão. Ele diz para Gideão, e com Gideão Deus tem que molhar o novelo do lado de dentro, depois do lado de fora, depois aqui, lá. E por quê? Porque os medianitas, eles fincam uma bandeira de desistência nas algumas áreas da nossa vida. A gente continua servindo a Deus, continua amando o Senhor, mas algumas áreas da nossa vida a gente já desistiu de lutar, porque os medianitas, eles vão roubando essa celebração. Eles não permitem a celebração. Você sabe, você aqui tem experiência. Quantas vezes na sua vida, naquele mês X, ou mais de um mês, a calculadora falou para você que não ia dar, o caderno da conta falou para você que não ia dar, o contador falou para você que não ia dar, e no final do mês deu, você não sabe explicar. Só que quando deu, você não disse aleluia, você não disse glória a Deus, você disse assim: ufa, que bom que não deu errado. Porque os medianitas, eles não trabalham contra a tua conquista, eles trabalham contra a tua celebração. E quando você não celebra, você não glorifica a Deus. Mas um dos exércitos mais terríveis que apresenta no Antigo Testamento, e é uma caça de demônios que luta contra mim e a sua vida,
São os filisteus. Porque os filisteus, ele é a representatividade do espírito do medo e da intimidação. Por isso que os filisteus eram gigantes. E você vai ver, depois quando Davi vence os filisteus, você vai ver também que Deus mostra a arma de como vencer os filisteus. O que Davi faz com Golias? Chama para uma conversa, cria uma diplomacia, senta numa mesa de negociação. Não, porque com medo você não conversa, com medo você não dialoga, com medo ou você enfrenta e derruba, ou ele te mantém escravo. O que queremos dizer com isso? Quando Deus ungiu Saul, primeira coisa que Deus fala: Saul, vai para perto da guarnição dos filisteus. Uma coisa que poucos homens conseguem compreender é que quando Deus te chama e Deus te unge, Deus te empurra para perto dos seus medos. Porque Saul, ele é a representatividade da relação que a gente tem com os nossos medos. É por isso que ele foi para perto da guarnição dos filisteus. E eu não vou ler aqui porque não dá mais tempo, mas você conhece a história. Saul fala: eu quero que você espere 7 dias, porque eu vou chegar. E ele ficou 7 dias, ele chegou lá super empolgado. Primeiro, antes disso, ele vai fazer o sorteio. Por quê? Por que o sorteio? Porque uma coisa era Saul entrar na casa de Samuel e sair dali ungido. Mas quem foi? E o povo? O povo precisa enxergar isso. Então Samuel, que tinha crédito diante do povo, disse: olha, hoje Deus vai mostrar o rei para vocês. E faz aquilo que era uma prática em Israel. Faz um sorteio entre as 12 tribos. Cai na de Benjamim. Faz um sorteio das famílias da tribo de Benjamim. Cai na linhagem de Saul. Depois faz sorteio por casa. Cai na casa do seu pai. Quando faz sorteio por filho, cai em Saul. Então todo mundo sabe que o rei que Deus escolheu é Saul. Mas quando vai buscar, cadê Saul? Saul está dentro de um cesto. Por quê? Porque Deus está mostrando em Saul as minhas e as suas guerras, para entrar naquilo que Deus tem. Saul recebeu um toque do Senhor, Saul foi transformado em outro homem, Saul recebeu uma unção do Senhor, mas na hora de assumir isso, ele encontrou um cesto para se esconder. Uma coisa que todo homem precisa compreender: Deus te chama, Deus te unge, Deus tem uma proposta para você, mas você vai lidar com seus medos. A tendência é simplesmente me enfiar em algum cesto. Na hora de assumir, Saul não estava ali. Mas vamos lá, deixa eu ir um pouquinho mais longe com você, se você me permite. Saul, ele assumiu o trono, e ele ficou 6 meses só aprovado por Deus. Com 6 meses, Deus reprova Saul, e Deus fala: eu já tenho um outro rei no teu lugar. E manda Samuel na casa de Jessé e unge a Davi. E agora o que acontece? Agora nós temos dois reis em Israel. Um ungido pelo Senhor, chamado Saul, mas já rejeitado, e um ungido pelo Senhor novamente, chamado Davi, aceito por Deus, mas ainda assim, por 39 anos e 6 meses, Saul ficou no trono. Então Israel tinha 2 reis, mas o que estava caído, o que estava rejeitado, estava no trono. Por quê? Porque Saul e Davi representam 2 governos que caminham juntos. Um debaixo de um sistema satânico, um governo humano. Outro debaixo do sistema celestial, um governo divino. E para a gente entender isso um pouquinho melhor, eu gostaria de poder repartir com você uma percepção de como que Deus faz. Desde o início, a Bíblia fala que Deus rejeita o primeiro e Ele aprova o segundo. Ele rejeita o primeiro e Ele investe no segundo. Ele rejeita o primeiro e a bênção está sobre o segundo. Abraão teve 2 filhos, primeiro um chamado Ismael e outro chamado Isaque. Você sabe, o primeiro foi rejeitado e Deus falou: é sobre Isaque que está a bênção. Esse Isaque, ele casa com a maior tipologia da igreja no Antigo Testamento, que é a Rebeca. Rebeca é a maior tipologia da igreja, assim como Isaque é a maior tipologia do Cristo crucificado. O próprio Abraão vive um cenário
que mostra isso. Abraão, o pai da fé, envia um moço numa terra distante para pegar uma esposa, para trazer para casar com seu filho. Uau! É exatamente esse é o cenário. Deus enviou o Espírito Santo numa terra distante, que está pegando a esposa do seu filho para trazê-la à boda do cordeiro. Isso é um cenário que está sendo apresentado, e você conhece isso. Isaac, ele é o maior símbolo do Cristo crucificado, que casa com a igreja. Por isso que Isaac passa pela mesa do holocausto. E Rebeca, quem é Rebeca? Rebeca é a figura maior da igreja, e ela está grávida e tem gêmeos dentro de si, mas ela não sabe. O que ela vê é uma luta, uma guerra interna aqui. Ela entra no quarto dela, faz uma ultrassom celestial, e Deus fala: há duas naturezas aí, há duas pessoas aí dentro, há duas naturezas gritando e brigando aí dentro. Mas eu tenho uma notícia para você, Rebeca: o mais velho vai servir ao mais moço. E entenda, isso parecia não ser uma coisa comum, porque na lei da primogenitura, o mais velho tinha porção dobrada. E agora aqui parece o inverso, diz que o mais velho vai servir o mais moço. E nós sabemos depois, próprio Paulo vai explicar, que Deus rejeitou Saul e amou Jacó. Esse Jacó tem 12 filhos, um ilustre chamado José, que também tem 2 garotos. E quando seu pai, o patriarca Jacó, já está para morrer, ele chama: abençoa meus filhos. E quando ele vai abençoar, ele troca as mãos, coloca a mão direita sobre o mais moço e a mão esquerda sobre o mais velho. O que José fala: pai, você trocou a mão. E o pai diz: não, que assim seja. Por quê? Porque Deus estava rejeitando o mais moço, o mais velho, e abençoando o mais moço. Você sabe que esse José vai para o Egito, e depois de 400 anos, o povo lá dentro, nasce um libertador, que arranca um povo dali para entrar em Canaã. E você sabe que a primeira geração não entra, ela foi aborrecida por Deus. A segunda geração entra por quê? Porque Deus estava trabalhando e dizendo que ele aborrece o primeiro e ele abençoa o segundo. O próprio Moisés sobe no monte, ele traz o quê? Ele traz as tábuas da lei. E o que ele faz com essas tábuas? Ele as quebra, escreve de novo, porque Deus estava dizendo que o primeiro está rejeitado e o segundo está abençoado. Ali dentro dessa terra, mais tarde, o próprio Davi intenta construir uma casa para Deus, e o seu filho a constrói, e essa casa é destruída. Depois existe a reconstrução da segunda casa. E qual é a primeira, qual é a palavra sobre ela? Que a glória da segunda será maior do que a primeira. Por quê? Porque tudo isso é uma atribuição a mim e a você. O que é a primeira casa gloriosa, caída, em ruínas, e a segunda casa, que não tinha tantos recursos assim, a glória era maior do que a primeira. Por quê? Porque a primeira casa fala de mim e de você, nascido em Adão, que foi rejeitado, mas Cristo em vós, esperança da glória. A segunda casa, a glória dela é maior do que a primeira. É disso que o Senhor está falando em todo o tempo. E quando Deus fala de Rebeca, é isso. Dentro de mim, dentro de você, tem um Esaú e tem o Jacó. Só que o primeiro, que nasceu primeiro, por causa de um prato de comida, ele vende o direito de primogenitura. Por isso que no dia que Esaú come o prato de comida, naquele dia, ele é batizado com um novo nome. O qual? Adão, Edom, que é a mesma palavra para Adão. Ou seja, quando ele tinha direito de primogenitura, não era dele. Na verdade, ele estava no Cristo. Naquele dia, ele cai do Cristo primogênito para Adão caído. E eu tenho dentro de mim um Esaú aqui dentro, que troca as coisas de Deus por um prato de comida, qualquer apetite, qualquer coisa que deseja. Mas eu tenho um segundo, Cristo em vós, esperança da glória. Há uma guerra de natureza aqui em todo o tempo. É por isso que o primeiro rei, Saul, ele é rejeitado, e o segundo é aprovado, porque é a relação. Você tem dentro de você 2 reis aí dentro. Só que deixa eu lhe dizer uma coisa: havia 2 reis simultaneamente aqueles dias, Alexandre, só que só tinha um trono. Tem 2 naturezas guerreando aí dentro, mas só tem um trono. E Saul é aquela primeira natureza que ouve os passos de Deus, tem medo e se esconde. Por isso que quando Deus te chama, Deus te unge, Deus te habilita para algo, a primeira coisa que Ele vai fazer
é empurrar você para vencer os seus medos, os seus temores. Então, Saul e Davi não são duas pessoas. Isaac e Jacó não são duas pessoas. Trata-se de duas naturezas dentro de mim e dentro de você. Uma, debaixo de um governo humano, um sistema satânico, que se vale da carne. Outro, debaixo de um governo divino, um sistema celestial. E eu vou ter que escolher qual que vai governar. Saul, ele vai para esse lugar e ele tem medo. E você sabe depois o que acontece? Acontece que ele está na guarnição dos filisteus. Ele tem que esperar 7 dias ali. E dentro desses 7 dias, o povo vai se afastando dele. Ele vai ficando com medo e ele mesmo sacrifica. Quantos lembram disso? Uns 4. Bom, tá bom. Nós sabemos que vem o dia 1, o povo começa a se afastar dele. Dia 2, o exército filisteu começa a crescer. E por fim ele não espera. Ele não consegue esperar Samuel chegar e ele mesmo sacrifica. Quando ele termina de sacrificar, Deus chega. Samuel chega. Eu nunca vou esquecer, assistindo o jogo do meu time, lá em Itajaí, há muitos anos atrás, e perdendo de 2-0, faltavam uns 20 minutos, ele disse, sabe de uma coisa, eu não vou mais sofrer aqui não. Precisava ganhar, para seguir a fase do mata-mata, ele disse, chega, não vou mais sofrer. Desci a arquibancada, quando entrei no carro, eu digo, eita, e aí já faltava só uns 10 minutos, fez um gol, eu digo, não, mas ainda tem que fazer mais 2, não vou não. Cheguei em casa, resolvi ligar o rádio, 3-2 para o Marcílio. Eu digo, eu não acredito, eu sofri o tempo todo, eu sofri, na hora da virada eu não estava lá. Foi isso que aconteceu com Saul. Quando ele sacrifica, Samuel chega e diz, hoje Deus teria confirmado o teu governo em Israel. Por quê? Porque Saul é aquela natureza que debaixo de pressão, ela vai, e quando ela está para ser promovida e entrar em lugares de autoridade, ela vai lá e sacrifica. Resolve o problema, soluciona o problema, mas você permanece sem autoridade. Sabe aquela pressão financeira? Às vezes Deus quer me estabelecer numa nova medida financeira, porque autoridade sobre dinheiro é por medidas. E quando Deus vai me estabelecer numa nova medida de autoridade sobre finanças, às vezes, pela sua pedagogia, Ele me permite ir para cima, perto dos meus medos. E eu seguro. E quando está perto da promoção, eu vou lá, faço o empréstimo. E sai todo feliz, porque o empréstimo foi aprovado, Deus abençoou. E Deus olha, põe a mão na cabeça e diz, hoje eu teria te colocado numa nova medida de autoridade. Porque toda promoção é precedida de uma grande pressão. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Tem dentro de mim um Saul e um Davi. Saul precisa morrer para Davi governar. Porque um fala do governo da carne e outro fala do governo do Espírito. E o governo paternal de Deus é o governo do Espírito. Você imagina, um dia Deus fala para Rebeca, o mais velho vai servir o mais moço. Essa é a palavra que eu tenho sobre mim, essa é a palavra que você tem sobre você. Que a minha natureza, que nasceu primeiro, a mais velha, ela vai servir a que chegou depois em Cristo Jesus, porque já era antes da fundação do mundo. Um dia Jesus falou assim para os seus discípulos, eu quero entrar em Jerusalém montado numa jumenta. Só que eu quero que vocês me tragam uma jumenta que nunca foi montada. Vocês imaginam os discípulos botaram a mão na cabeça e disseram, esse mestre é vergonha para nós, eles não vão pagar o mico, que a hora que ele subir em cima de uma jumenta que nunca foi montada, que ele vai dar um pinote, ele vai ser jogado lá na frente, eu vou passar mico. Senhor, Pedro, lança a tua rede. Disse, não Deus, agora é só para passar vergonha. Fala baixo. Lança a rede, Pedro. Senhor, nós praticamos a noite toda aqui, eu não peguei nada, meus amigos também não pegaram nada. Vamos fazer o seguinte,
Vamos no outro lago que tem ali perto. Lá eu lanço, ninguém vai ver. Mas agora se eu falo alto aqui, todo mundo está vendo que eu vou acreditar numa loucura. Isso aí, se não der errado, se não vir peixe, aí vai ser terrível. E Jesus disse, não, lança aí. Lança aí agora. E Jesus sobe em cima da jumenta. E a jumenta se transforma numa aguinha de hotel fazenda, aquela que você põe a sua criança para passear. E a jumenta vai. Por quê? Porque Jesus estava mostrando que a jumenta é a minha natureza caída em Adão. Só que quando a natureza do Espírito, o mais velho vai servir ao mais moço. Por isso Saul cuidava de jumenta, mas Davi cuidava de ovelhas. Porque o governo paternal de Deus não está na sua experiência de vida. O governo paternal de Deus está na experiência do Espírito. E sabe de uma coisa? A gente quer conduzir as coisas de Deus na experiência de vida. Outro dia eu tive que ouvir de um irmão da igreja. Disse, querido, não vai por aqui, vai por aqui. Não, pastor, eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu já sou macaco velho de igreja. Eu sei como é que... Então, esse é o teu problema, você é macaco velho de igreja. Você acha que Deus quer a tua experiência, e Deus não quer a tua experiência, Deus quer a tua pureza. Quando Deus foi migrar a lei para a graça, sabe o que Ele foi buscar para parir o final da lei? Uma mulher experiente, vivida, chamada Isabel. Sabe quem que Ele foi buscar para parir a graça? Uma menina. Porque na graça Ele não está atrás da tua experiência, Ele está atrás da sua pureza. E o mais velho vai servir ao mais moço. Saul e Davi é uma guerra interna que eu tenho aqui, e todo homem tem. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa, só tem um trono. Se a natureza do Espírito não vir sobre a natureza da carne, o próprio Saul estava vivendo, quando ele estava atribulado, ele chamava Davi. Davi tocava a harpa, Saul se acalmava. Por quê? Porque na hora da minha ansiedade, na hora que a minha natureza adâmica, a minha alma, ela está agitada, se eu adoro no Espírito, ela vai se acalmar, porque o que o Senhor está mostrando, que o governo do Espírito vai vir sobre o governo da carne. O que nós vivemos no Brasil, se nós não deixarmos Deus curar a nossa brasileirice, meus pêsames, vou repetir, se o Senhor não alcançar um lugar na vida dos homens dessa nação, para curar a nossa brasileirice, quando Saul vive essa experiência, e aqui eu gostaria de poder, eu sei que eu tenho minutos, eu vou encerrar. Como é que está aí, moço? Mostra para mim. Ok. Enquanto nós, homens, não desenvolvermos a natureza do Espírito, o governo paterno de Deus, ele não vem. E você tem dentro de você a nossa natureza adâmica. Ela é simplesmente uma natureza do medo. Ela não tem muitas coisas que você pode chamar de maldade. Tem muitas coisas que você pode chamar de orgulho. Você pode dar muito nome ruim para muita coisa, mas deixa eu lhe dizer, tudo nasce no medo. Oi, acho que foi eu mesmo. O Senhor nos falou, o Senhor nos disse, se você quiser, se você é bom de anotar, anote. O Senhor nos falou claramente há pouco tempo. Ele disse, todos os teus pensamentos criados no medo te faz entrar em profundas estruturas de orgulho. E no orgulho você se sente seguro. Vou repetir, como o Senhor falou. O Senhor disse, todos os teus pensamentos criados no medo te faz entrar em profundas estruturas de orgulho. E no orgulho você se sente seguro. Por quê? Porque o orgulho é o lugar onde o medo se esconde. E o que o medo esconde no orgulho? Vou refazer essa pergunta. O que o medo esconde no orgulho? Alguém poderia dizer o quê? Obrigado, vou ficar com o seu que já está bom. O medo esconde no orgulho
a possibilidade da nudez ser exposta. Senhor, ouvi os seus passos, tive medo e me escondi. Foi se esconder do quê? Da sua nudez. Senhor, ouvi os teus passos, eu vi que estava nu e fui me esconder. O medo esconde a nudez no orgulho. Eu lembro que eu tive uma experiência lá em casa e eu tratei a Lulu mal. Só que na frente das meninas. E a Lulu respondeu com aquela doçura, e na resposta doce dela, eu fiquei nu, na hora. O que eu fiz? Na hora. Senti vergonha, o orgulho entrou em ação, eu tratei ela com mais hostilidade. A nossa filha Sara tentou falar, pai, mas está errado. Eu tratei a minha filha Sara com hostilidade também. A Isabel disse, pai, por favor. Eu fui firme nela também, porque na medida que o orgulho, na medida que a nudez vai ficando exposta, o orgulho vai aumentando, porque o orgulho é onde o medo esconde a nudez. E eu fui para a sala, sentei. Enquanto eu sentava na sala, dentro do meu orgulho, o meu medo usou a minha carne e começou a me dar sugestões para me voltar com um discurso de vitimização e fazer elas se sentirem culpadas. Só que ao mesmo tempo, enquanto Saul trabalhava no seu medo, Davi, o governo do Espírito falava, você sabe o que está acontecendo de verdade. E quando eu estava naquela luta ali, a nossa filha Isabel, ela ousou entrar na sala, sentou no meu lado, outra mão no meu ombro, assim, paizinho, o senhor é um homem tão inteligente, e o senhor é um homem de muita reflexão, o senhor é um homem de reflexão, será que está todo mundo errado e você está certo? E eu disse, filha, quando o pai tratou mal a sua mãe pela primeira vez, o pai já sabia que estava errado. Só que a minha nudez ficou exposta, eu endureci para escondê-la. E quando a Sara resolveu dar uma opinião, expôs mais ainda, e eu precisei esconder mais ainda. Porque o orgulho é onde o medo esconde a possibilidade da nudez ser exposta. Quantos entendem o que estamos falando? Sabe quando Deus visita a Gideão e disse, Gideão, eu vou arrancar vocês desse cativeiro. Vai na casa do teu pai, destrói o altar de Baal. Pega a parelha de boi do seu pai, a saber o segundo boi. Quem lembra desse detalhe? Lê depois lá. A saber o segundo boi. Por que o segundo boi? Porque boi fala de força e sacrifício. E o primeiro boi, Deus não quer a sua força e ele não se sacrifica. Porque Adão, o primeiro boi é a força da carne, ele não se sacrifica. Mas no segundo, há quebrantamento. No segundo, há sacrifício. No segundo, a força não é carnal, não é humana. Por quê? Porque não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. O medo, ele esconde no orgulho a possibilidade de ter a sua nudez. Muitas coisas que a gente chama de raiva, de hostilidade, é só fruto do medo. Você imagina, o marido está chegando em casa, vai fazer a compra com a família. Ele, a esposa foram no mercado, as crianças. E ele chega em casa, põe o carro na garagem, o porta-mala cheio de compra, passa a mão em duas bolsas, vem na frente, abre a porta. Quando ele vai abrir a porta, o que acontece? A porta está aberta, já está aberta, ele fica, como essa porta, será que foi esquecida? Porta aberta, já tem uma certa tensão. Ele entra, ele vê que o quadro está assim, ai, ai, ai. Ele entra um pouco mais, vê que a janela está aberta, meu Deus, entrou. A tensão dele já aumenta. Nisso chega a esposa atrás. Amor, quando voltar, traz os frios primeiro. Cala a boca. As crianças já vêm, pai, precisava fazer a tarefa. Cala a boca todo mundo. A mãe pergunta, o que aconteceu? Quem é que está aí? Sabe na Universal? Quem é que está aí? Quem foi que entrou aí agora? Fala, com quem que eu estou falando? Como que aquele homem foi fazer compra comigo, parecia agora? E os filhos, do nada, ser destratado dessa forma. O filho pensa,
meu pai é um monstro. A esposa pensa, meu marido não sabe me respeitar. Eu te pergunto, ele ama menos o filho agora do que antes de entrar na casa? Hein? Alguém pode me responder? Claro que não. Ele ama a esposa agora menos do que amava a esposa antes de chegar em casa? Claro que não. Mas o medo eleva a atenção, e na atenção do meu medo eu hostilizo quem eu amo está perto de mim. Quando você entende o que estamos falando? Às vezes um filho, uma filha chega para um pai, faz uma pergunta sobre homossexualidade, ou faz um comentário. De repente o pai, quando ouça aquilo, me dá de celular aqui, você não vai mais nem andar de celular, você não sei o que, tal. Porque o comentário do filho, o comentário da filha, simplesmente acionou o medo de gatilho da possibilidade desse filho, dessa filha. Quando você entende o que estamos falando? Só que tem uma coisa, quando Deus te unge, Ele te empurra para perto da guarnição dos filisteus, porque se os medos não forem vencidos, não há governo. Então Saul tem que morrer, porque Davi tem que entrar no governo, porque está falando da natureza da carne e da natureza do espírito. Porque Saul vai sempre trabalhar na natureza do medo. Agora, quando Jesus fala que nos últimos dias, por aumentar a iniquidade, o amor de muito, sabe de uma coisa? A gente pensa, se o amor vai esfriar, o ódio vai aumentar, porque na minha cabeça, o contrário de ódio, o contrário de amor é ódio. Só que a Bíblia não fala que o amor lança fora o ódio. O amor lança fora o quê? Saul precisa morrer, porque Davi precisa governar. Nós podemos ter muitos tipos de treinamento, nós podemos ter muitos tipos de ensino, mas se nós andarmos na natureza do Cristo, nós vamos ser boas pessoas, experientes. Você, empresário, vai entrar num curso de coach aqui, vai sair lá e amanhã vai tributar ao curso a bênção do Senhor. Alô? Tem alguém aí? Nada contra curso, nada contra coach, até porque a gente separa as coisas. A gente acha que se o coach é de Deus, o pastor não é, e se o pastor é de Deus, o coach não é. E nós sabemos que não funciona assim. Tem coach que é de Deus e tem coach que não é. Tem pastor que é de Deus. Esse é uma das enfermidades do nosso tempo presente, que você tem que ser de algum lado. Quem é do alto não é do lado. Quem é do alto não é do lado. Um dia, Josué viu um anjo guerreiro. E Josué vai para o anjo e pergunta: você é um dos nossos ou um dos nossos inimigos? E o anjo pergunta: não, eu sou do Senhor dos Exércitos. Eu não tenho lado, eu sou do alto. Você que tem que dizer se você está do meu lado ou não. Quem define se eu estou do teu lado não sou eu, é você. Eu sou do alto. Se você é do alto, então você entrou no meu lado. Não sou eu que venho autenticar as coisas aqui. É você que revela se você está ligado com o céu. Ouça. A Bíblia fala que o sacerdote ele tem que separar o precioso do vil. Sabe o que a gente fez para não ter problema? Para a gente não ter que pensar, para a gente não ter o trabalho de se responsabilizar por nada. Então a gente criou o catálogo do precioso e o catálogo do vil. Aí, pastor, tem festa junina na escola, posso levar minha filha? É de Deus, é do diabo? Porque a gente vai lá no catálogo do precioso, está aqui? Não, então não é. Vai no catálogo do vil, tá aqui. Ah, isso aqui é vil. Não, isso aqui é precioso. Só que não funciona assim. Porque para Deus, vil é tudo que toma o lugar do precioso, ainda que tenha sido Deus que tenha te dado. Se não desenvolvermos a natureza do Espírito, só que nós vamos ser enviados para a guarnição dos filisteus. Eu queria ter tempo para ler,
Mas eu espero que você conheça a história. Saul chega lá, e o povo está na frente dele, dizendo: viva o rei, aleluia. Ele teve experiência com o Espírito, ele está aleluiado. Só que passa um dia, Samuel não chega. Passa 2 dias, Samuel não chega. Ele vê que algum dos povos já começa a se afastar. Parece que o exército filisteu cresce. Saul já não está tão aleluiado assim. Já fica meio temeroso. Vem o 4º dia, metade do povo de Israel já foi embora. Os filisteus crescem. Chega no 7º dia, Saul diz que ele, forçado pelas circunstâncias, ele sacrifica. E quando Samuel chega, diz: que barulho é esse que eu ouço de alaridos de bois? Ele diz: eu vim muito empolgado, mas o povo estava indo embora, e os filisteus se armando, forçado pelas circunstâncias, eu sacrifiquei. Então Samuel diz: hoje eu teria manifesto o teu governo em Israel. Mas eu volto a repetir: Saul e Davi não são 2 pessoas. Saul e Davi é uma pessoa só. Nós temos dentro de nós um Ismael e um Isaque, um Esaú e um Jacó, uma Marta e uma Maria, o primeiro e o segundo templo. Nós temos as tábuas da lei quebrada e aquela reescrita. Quem que eu vou acionar? Ouça, irmãos, a Bíblia, ela divide tudo em 2 partes. Para a igreja, tudo é separado em 2 realidades: velho homem e novo homem. Hebreus 6, quando fala sobre os fundamentos da fé cristã, não fala sobre arrependimento de pecados, mas sobre arrependimento de obras mortas. Sabe qual é o problema? De verdade, nós trocamos o mal pelo bem. Isso é ruim? Não, isso é bom. Mas da onde nasce o mal? Nasce o bem. O antagonismo do jardim do Éden não é uma árvore do bem e uma árvore do mal. O antagonismo do jardim do Éden é a árvore da morte e a árvore da vida. Aqui, desse lugar que nasce o mal, desse lugar também nasce o bem. E por incrível que pareça, nossas maiores derrotas, depois de crente, não está no mal, está no bem. Porque quando eu tenho o bem como base, sabe o que acontece? A partir daí eu estabeleço um tribunal de justiça aqui dentro, e eu ando na minha justiça própria. Vou tentar explicar isso um pouco melhor. Pastor Alexandre, nós temos um litígio, cria um litígio entre nós 2. Você avalia o mal que você fez e o bem que você fez nisso, e faz uma conta, e estabelece um julgamento. Eu, por minha vez, eu faço uma medição entre o bem que eu fiz para você e o mal que eu fiz para você. Então eu de 0 a 100, eu fiz 70% de bem para você no meu julgamento, e você fez 30% de bem para mim. Eu fiz 30% de mal para você, você fez 70% de mal para mim. Então você está totalmente condenável, e eu estabeleço um julgamento para você. Em cima do mal? Não, em cima do bem que eu fiz. Nosso julgamento sobre o outro está pautado no bem que eu fiz. Eu fiz o bem, você fez o mal. Quem é que merece ser condenado? Qual foi a queda adâmica? O homem vai comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando eu tenho acesso ao bem e acesso ao mal, sabe o que eu faço? Eu crio um tribunal e digo: Deus, agora não é o Senhor que julga, quem julga sou eu. E o Senhor disse: a mim pertence a vingança, a mim pertence o juízo. Depois que eu venço o mal com o bem, eu vou precisar aprender a vencer o bem com a vida. Porque a vida, ela não estabelece juízo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu estou com vontade de descer aí, um minutinho só, que eu não aguento ficar muito longe. O evangelho que chegou para mim
Você que é pai, você que é pai, tem desejo da tua casa toda vir para Jesus, tem desejo da tua casa toda vir para o Senhor. Você que é pai, como que o evangelho chegou para você? Esquece o evangelho que o pastor pregou, esquece o evangelho que o evangelista pregou. O evangelho que Jesus pregou foi esse: vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, porque eu te aliviarei e achareis descanso para a vossa alma. Qual é o evangelho que você tem que pregar para a sua casa? Evangelho de regra? Evangelho de confronto? Evangelho de conserto? Um evangelho que não traz descanso não é o evangelho de Cristo. Mas tem confronto, no de Cristo tem. Tem conserto, no de Cristo tem. Mas antes de gerar confronto e conserto, Ele me trouxe alívio e descanso. Então o evangelho que só propõe conserto, só propõe confronto, mas não entrega alívio, não é aquele que Cristo entregou para você. Aí eu chego em casa, eu quero falar para o meu filho: isso aqui é do diabo, isso aqui não pode, isso aqui Jesus não gosta, isso aqui é de Satanás. Tem muito confronto, tem muito conserto, mas não entrega alívio. Não entrega alívio. Ouça, eu vou encerrar. Deus deu para todo homem poder e autoridade para determinar a atmosfera do ambiente que você foi chamado para governar. Eu vou repetir isso. Se tem alguém anotando, anota. Você que está anotando, anota mesmo, meu irmão. Deus deu poder e autoridade para todo homem determinar a atmosfera do ambiente que ele foi chamado para governar. Eu lembro, já viu 5 minutos, muito obrigado. Eu lembro, eu trabalhei numa empresa, nós chegávamos 7 horas da manhã, eram uns 60, 70 funcionários, num galpão desse, um balcão de fora a fora e outro balcão de fora a fora, 30 homens atendendo aqui, 30 homens atendendo ali, vendia peças de barco na nossa cidade, em Itajaí. Aquilo era cheio de gente, das 7 horas da manhã. Quando chegava às 10 horas da manhã, o patrão, ele estacionava o carro lá no estacionamento. Eu não sei como é que era. Numa fração de segundo, todo mundo sabia que ele tinha chegado. Bastava um funcionário ver. Aquilo parecia uma corrente elétrica, todo mundo sabia, o homem chegou. Quem estava sorrindo parava de sorrir. Quem estava sendo simpático, o cliente parava de ser simpático. O ambiente ganhava uma tensão terrível. E eu pensava comigo, pastor Gilberto, eu pensava comigo: que homem poderoso é esse? O cara nem saiu do carro, já teve o poder de determinar a atmosfera desse ambiente inteiro. Por quê? Porque Deus deu poder e autoridade para você determinar a atmosfera do ambiente que você foi chamado para governar. É por isso, às vezes em casa a situação está embaraçosa, está meio complicado. Às vezes a esposa acordou de manhã, a esposa nem pôde trabalhar, porque um filho amanheceu doente, e agora ela tem que ligar simplesmente dizendo: hoje eu não vou. Um filho doente dentro de casa. Aí o outro resolve não ir para a escola, porque o que está doente ficou. Agora tem um filho em casa doente, e o outro que não foi para a escola fica incomodando, e ela teve que faltar ao serviço do nada. Agora a empresa está ligando para ela, porque não estava avisado que ela ia faltar, tem demanda para resolver. Um filho doente, o outro incomodando, ela resolve fazer um almoço, acaba o gás, aí queima o negócio, aquele negócio atribulado. De repente estaciona o carro na garagem. Aquela mulher diz assim: o pai de vocês chegou. Ele nem saiu do carro e de repente uma atmosfera de segurança invade o ambiente, porque aquele homem chegou. Às vezes é o contrário, está tudo bem, a esposa está feliz, as crianças estão brincando, o carro do marido estaciona na garagem, o pai de vocês chegou. As crianças param de brincar, a mulher fica tensa, o cachorro corre para debaixo da pia. A tua esposa não está aqui, então posso te perguntar: que atmosfera você aciona quando você chega em casa? Que bom que o seu pai chegou. Meninos, o papai chegou. Se é Saul que chega, governado pelo medo, das coisas que não vão dar conta, daquilo que não está dando certo, das emoções que não consegue administrar, então vem o sacrifício na carne, e toda a família padece. Mas se Cristo governa, os problemas não estão solucionados,
O dinheiro não entrou na conta, mas por causa de um quebrantamento que tem. O Espírito do Senhor, simplesmente ele assume o ambiente. Sabe de uma coisa? Havia um casamento antes da queda, Adão e Eva. Se você colocasse o ouvido na parede para escutar a conversa dos dois, sabe como é que estava? Ossos dos meus ossos, carne da minha carne. De repente, caíram da graça. O espírito do medo entrou. Qual era a conversa agora? Esta encrenca que o Senhor foi me arrumar. Isso não é mulher, isso é prova. Deixa eu perguntar para você. Eles estavam no mesmo jardim do Éden. Era a mesma marido, era a mesma esposa, era o mesmo casamento. Por que mudou tudo? Aquele dia, Adão e Eva tiveram que aprender uma coisa. Que o que abençoava o casamento dos dois não era nem Adão e nem Eva, mas um ambiente de Deus que eles tinham para viver do seu casamento. Porque num ambiente de Deus, as nossas imperfeições não são motivo para a gente se separar. Se o governo do Espírito não voltar, não tem apostila que resolve. Se o governo do Espírito não voltar, não tem instrução que possa ser respondida. Não trabalhe com a natureza da carne. Não é a sua experiência humana. Não é a sua experiência humana, é a sua experiência de vida. A experiência rouba a pureza. A experiência rouba a pureza. Você nunca vai encontrar um eletricista que levou um choque elétrico no primeiro ano de serviço. Você nunca vai encontrar um açougueiro que cortou a ponta do dedo na serra cortando carne no primeiro ano de serviço. Isso é estatística das viagens longas. 80% dos acidentes acontecem nos 100 quilômetros perto da casa. Enquanto a gente acha que já sabe. Onde a gente entra na pista que não sabe, a gente, Deus abençoa, Senhor vai na frente, libera os teus anjos, falta 100 quilômetros para chegar, já conhece a pista, anjo, valeu, foi tudo bem, parará. Eu sei que você está aqui nessa manhã e eu quero encerrar agora, e antes era mentira, mas agora é verdade. Nossos orgulhos, nossas birras, nossas teimosias, nossas iras, nossas vergonhas, elas estão pautadas no medo, porque foi a herança adâmica. Mas o Senhor nos deu um espírito de graça e de poder. Se não andarmos no governo do Espírito, nunca vamos andar no governo da paternidade de Deus. Ela não elimina problema, nem dificuldade, mas ela garante um ambiente de segurança para a família crescer junto, para a empresa crescer junto, para a igreja crescer junto. Paternidade não é uma pessoa, paternidade é um espírito, é um manto que vem e que alguns sabem acionar, ligar esse Wi-Fi. A minha oração é que você encontre essa senha chamada véu rasgado na carne de Cristo Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração, meu querido. Amém.